Boa noite, muito obrigada por estarem aqui. Vamos continuar a falar de Neptuno nos signos e na história. Para quem não veio na última aula, eu lembro que Neptuno é um planeta lento, é um planeta mais longe do Sol que os outros planetas, pertence àquilo que nós chamamos os planetas das oitavas, Urano, Neptuno e Plutão, que são respectivamente as oitavas de Mercúrio, Vênus e Marte. Então Neptuno é a oitava de Vênus, é o amor incondicional, é o apelo de absoluto, é o apelo de máxima doação. Está em nós como uma realização potencial, eu diria. E que nós por vezes confundimos com as ilusões daquilo que julgamos que nos pode tornar felizes. Portanto, Neptuno identifica-se com a expectativa, identifica-se com aquilo que nós pensamos que vai ser o melhor para nós. E muitas vezes é a visão redutora ou reduzida do nosso ego, da nossa personalidade, que nos faz projetar em alguém ou em alguma coisa ou em algum desejo esse absoluto. Pelo facto de ele não vir da nossa dádiva, mas sim de uma expectativa, mais tarde ou mais cedo, a vida encarrega-se de nos desiludir. Portanto, Neptuno é essa vibração. É uma vibração de unidade, é uma vibração de fraternidade, é uma vibração de unificação. Se nós pensarmos que nascemos num universo dual, que nascemos divididos, num mundo dividido, num mundo de luz e de matéria. Aqui alguma coisa falta, como ensinaram os mestres chineses, que no círculo da perfeição houve uma cisão e essa cisão gerou a dualidade, a polaridade, os universos como nós os conhecemos, e alguma coisa falta a esses universos e falta-nos a nós, obviamente, uma vez que nós somos um microcosmos, um micro-universo, um universo maior. Então, eu vou pegar na pontinha da última aula vou pegar no último signo para fazer a ligação. Eu fiz o zodíaco e o Neptuno zodíaco até à balança. Eu disse-vos também que quando um planeta lento atravessa um signo, ele pode ser expresso, ou a sua ação pode se manifestar de duas maneiras. Uma é através da geração que vai nascer naquele signo e que vai 40 anos depois, ou 30 ou 50 anos depois, exprimir para o mundo, quando ela estiver no poder ou tiver mais impacto social, não é? Quando as pessoas tiverem uma idade mais capazes de intervirem socialmente, vai exprimir para o mundo aquela vibração, aquela qualidade vibratória, ou seja, aquele filtro que é o signo através do qual o apelo de absoluto de Neptuno se faz sentir. Isso é uma via, digamos, de expressão do Neptuno num signo. A outra é agindo diretamente sobre o inconsciente coletivo das massas quando o planeta passa naquele signo. E aí temos resultados imediatos que vêm dessa frequência que está a baixar e que as pessoas não se apercebem que está a baixar, mas que na realidade se traduz inclusivamente na expressão artística do tempo. Que vem, muitas vezes, por exemplo, o Plutão entrou em Escorpião na década de 80 e os filmes de violência começaram a aparecer. As pessoas habituaram-se a eles, mas na realidade, antes do Plutão entrar em Escorpião, não havia filmes de violência. Não havia filmes com este radicalismo, digamos, negativo e obscuro e negro, como foram os filmes depois dessa altura, não é? Portanto, as coisas... Os planetas lentos, eles vêm a modelar a história, eles vêm a modelar a progressiva abertura das sociedades ao divino, se assim se pode dizer, a progressiva expansão de uma lenta transformação e de uma ascensão que às vezes até é difícil de reconhecer quando se olha para a história, de tal maneira a história é violenta e sangrenta e negra, muitas vezes. Mas, na realidade, se olharmos para ela noutra perspectiva, há uma evolução.
Com certeza nenhum de nós gostaria de viver na Idade Média, por algum motivo não é? Portanto, há uma evolução, embora haja tanta coisa tão negra e tão a vibrar numa onda que podia ser até anterior à Idade Média, hoje em dia, mas já não há só isso. Já há seres e já há comunidades e já há projetos que vibram numa onda maior, que vibram numa onda que tem e que terá poder de transformar a sociedade como nós a conhecemos. E essa é a vibração do Aquário, de que eu já vos falei. Portanto, voltando ao Neptuno nos signos, vamos muito rapidamente, ou vou muito rapidamente, falar-vos, repetir-vos o Neptuno em balança, para fazerem a ligação ao Escorpião. E vou dizer-vos que Neptuno em balança é a geração do pós-guerra, que está ali, não é? Em que o amor, porque balança é um signo de espelho, é um signo de partilha, então o Neptuno em balança vai mitificar, vai tornar a Vênus, que é uma relação de amor em dualidade e em divisão, ele vai fazer da Vênus, por ilusão, por expectativa, uma procura de amor absoluto. Então, é o amor mitificado, o absoluto é procurado através de Vênus, ou seja, através do outro. Portanto, é o amor a dois, a dissolução da conjugalidade saturnina não amorosa. Portanto, é o tempo em que as pessoas já não vão poder estar umas com as outras porque convém ou porque economicamente é mais seguro ou mais rentável, mas porque, de facto, as pessoas se amam ou vivem, pelo menos naquele momento, a ilusão de que se amam. E quando percebem que não há encontro, que não há dinâmica de evolução em comum, têm a coragem de perceber que podem não estar a vida inteira prisioneiras de um compromisso radical que não faz sentido. E neste tempo, quando o Neptuno passou em balança, foi a altura, eu diria, dessas desilusões sentimentais, dessas ilusões, as pessoas casavam muito apaixonadas, achavam que era o máximo, e depois não era o máximo, e depois percebiam que se calhar não aguentavam aquilo. Portanto, foi um período de transformação profunda nos relacionamentos. Além disso, como Neptuno, como a Vênus é o germe da vida, da forma e do amor, como é o germe da forma, ao nível das artes plásticas, o Neptuno vai se fazer sentir com uma expansão da arte abstrata. Portanto, foi a expansão da arte abstrata, Neptuno dissolve a forma, é a cor pela cor. Portanto, as pessoas passam a vibrar no potencial, ou seja, na expressão da própria vibração da cor, e não porque há ali uma forma a dizer que aquilo é uma borboleta, ou é um eucalipto, ou é uma casa, sabe Deus o quê. Portanto, é uma pintura não realista que vai à essência da vibração e da energia e do impacto que a cor pode produzir. De resto, essa é, digamos, a experiência e a procura da arte abstrata, que obviamente surgiu no princípio do século com muita indignação e muita, eu poderia dizer até escândalo cultural das massas, porque as massas estão sempre 80 anos atrasadas em relação à proposta de um ser criativo, mas que nesta época as massas já não protestam e a arte abstrata vai aparecer com um total reconhecimento social. Então, temos também, ao nível, digamos, da dança, porque Neptuno exprime-se através da música. A música é a expressão mais subtil, menos material, e Neptuno, a essência, é a vibração mais imaterial também. Então, a música é a expressão neptuniana. Então, Neptuno em balança, por um lado, são os filmes de happy end, os filmes que acabam todos bem, são feitos nessa altura, nos anos 40, não é? E depois as músicas são românticas, dança-se chick to chick, as pessoas estão ali muito elevadas e muito encantadas uma na outra. Isto é Neptuno em balança. E agora vamos a Neptuno em Escorpião. Neptuno em Escorpião. Em 1955, Neptuno entra em Escorpião. E vai até 70, não é? Quando ele entra depois em Sagitário. Então, Neptuno em Escorpião. Neptuno em Escorpião, 1955-70, é já a luz vislumbrada no fundo do túnel. É a luz que desceu na água das trevas. Gosto muito desta imagem porque dá perfeitamente a noção
das trevas iluminadas. Portanto, Neptuno em Escorpião é a vibração de unidade que é filtrada pelo signo de maior potência separatista, porque Escorpião é Marte-Plutão, é a ilusão do ego a afirmar-se contra o mundo em termos de poder. No entanto, a vibração unitária e fraterna de Neptuno já lá está. Portanto, é complexo como situação, não é? Mas já há uma noção do que é que vai começar a acontecer nessa altura. Vai acontecer então, Neptuno vem dissolver a rigidez dos tabus sexuais. Porque ele dissolve tudo, não é? Portanto, Escorpião é um signo, digamos, de intensidade instintiva e sexual, porque é Marte na sua potência máxima, que é o Plutão. E então Neptuno vem dissolver, digamos, tudo o que era bloqueios e tabus que vinham fundamentalmente na Europa, das cortes inglesas, da Rainha Vitória, que era realmente toda uma hipocrisia, ao mesmo tempo uma rigidez enorme, e que de algum modo era, digamos, os valores a sociedade pelos quais a sociedade se regia. Então, ele traz intensidade emocional e confusão psíquica no mundo do desejo, porque por um lado é um absoluto, mas obviamente que o desejo não é o absoluto, o desejo alimenta-se do desejo, alimenta-se do desejo, portanto, o desejo também, desta forma, pode ser uma ilusão, se não houver uma dimensão venusiana a segurá-lo, e as pessoas iludiam-se também extremamente com os seus desejos. Portanto, chamavam absoluto e chamavam amor àquilo que era apenas instinto. Não é? E como era apenas instinto, se calhar acabava mais depressa do que elas julgavam. Portanto, tudo isto tem a ver com Neptuno em Escorpião. Numa primeira fase é o desejo é mitificado, é absolutizado, com a sua consequente desmitificação e desilusão. Não há ninguém que não tenha passado por coisas deste tipo, não é? As pessoas esperam o máximo numa relação, esperam o máximo de alguém, esperam o máximo do relacionamento e depois, como diz a Lise Green, a Lise Green tem uma frase do humor negro muito engraçada, infelizmente verdadeira, eu acho, diz que numa primeira fase de imaturidade, todas as relações são processos de separação. Ela não faz o caso por menos. As pessoas relacionam-se para aprenderem pela separação o que é que não é o amor. Portanto, as pessoas atraem-se e vão buscar uma outra experiência para denunciar o que é que não é o amor. Para depois, então, numa fase de maturidade, poderem, então, quando já não fazem do outro o seu centro e quando já não querem que ele seja perfeito para a pessoa se sentir segura, nessa altura há uma chance das pessoas se poderem, na realidade, amar e amar em liberdade. Mas enquanto há projeção excessiva e descentragem emocional, é evidente que toda a expectativa amorosa é-nos devolvida como desilusão. E isso, Neptuno em Escorpião, como ele tem toda a sua intensidade máxima através de Marte, obviamente que era isso que ia acontecer. Todo o desejo, não quer dizer que seja só desejo amoroso, o desejo em termos profissionais, o desejo em termos de tudo o que a pessoa quer, a pessoa vai mitificar, potencializar ao máximo e vai receber a consequente resposta. Então temos Neptuno em Escorpião, traz a expansão da música rock, expressões artísticas coletivas, turbulentas e instintivas. Portanto, isto é apenas um exemplo, mas faz sentido. Portanto, como é música, é uma música que também é absolutizada, é uma música coletiva, que vai ter uma grande envolvência coletiva, porque Neptuno é um apelo coletivo, mas como está lá o germe do Escorpião, obviamente que é uma coisa excessiva e é uma coisa que puxa também por aquilo que as massas têm de mais desequilibrado, não é? E agora, com Neptuno em Escorpião, o espírito é intuído na noite mais funda, da receptividade a tudo o que é oculto. Portanto, o Escorpião, ele sonda o oculto. Eu costumo dizer que os olhos, que o Mercúrio em Escorpião são os olhos do gato na noite, não é? O gato na noite vê, quer ver, não é? E ele procura ver, o Escorpião. Ele é extremamente insatisfeito, ele procura ver, ele não sabe ainda de que lado está a verdade, mas ele interessa-se por tudo o que é oculto.
Normalmente é um oculto que ainda não é divino, não é um oculto da luz dos mestres, é um oculto muitas vezes ligado ao astral e ligado a todas as ilusões do astral, mas já é qualquer coisa para lá da matéria. Enquanto que a energia de Virgem para na racionalidade e na matéria e tudo o que não é matéria assusta, o Escorpião está completamente à vontade num mundo que não é matéria. Embora não esteja ainda dimensionado com a luz, ou seja, não esteja ainda maduro, a menos que ele passe pela grande morte que o espera, para atravessar a porta oculta e então sim entrar na luz. Portanto, que vem do Sagitário, obviamente. Portanto, com Netuno em Escorpião, o espírito é intuído na noite mais funda, a pessoa procura o espírito nas trevas, procura a luz nas trevas. Portanto, e dá receptividade a tudo o que é oculto. Abre para o mundo das forças invisíveis e imateriais. Agora vamos a Neptuno em Sagitário. É os anos 70, Neptuno em Sagitário. Neptuno em Sagitário abre o caminho para o renascimento espiritual do século XX. Isto é muito bonito, porque é nos anos 70, ou seja, até aos anos 70, realmente as pessoas eram materialistas, ponto final. Depois dos anos 70 começa a haver uma inquietação, e o Rudyard diz, parece-me que é em 72, que a órbita de Plutão entra, porque é uma órbita excêntrica, na órbita de Neptuno, e que há uma fecundação do Neptuno ao Plutão, ou seja, começa a haver o germen de uma insatisfação materialista e racionalista que depois chega a uma espécie de fim de ciclo com o alinhamento dos 7 planetas em Capricórnio em 1994. Mas há aqui o início de qualquer coisa. Eu lembro-me, porque eu atravessei o século XX, já que ando há uns anos, e lembro-me quando o Neptuno entrou em Sagitário, começaram a aparecer livros budistas, começaram a aparecer coisas, começou a vir para o Ocidente, de resto eu vou-vos dizer isso a seguir, toda uma tradição do Oriente que não existia no Ocidente. As pessoas pensam que é por acaso que essas coisas começam a chegar naquela altura. Não, não é por acaso. É porque há uma vibração cósmica que faz com que as coisas possam acontecer. E se nós estivermos astrologicamente atentos, nós damos por isso. Portanto, Neptuno em Sagitário é a orientalização do Ocidente, a súbita expansão no Ocidente da sabedoria oriental. O I Ching, o Yoga, as artes marciais, o budismo, a meditação zen. Quer dizer que não houvesse antes alguma coisa ou outra, mas em termos mais coletivos e sociais, foi de facto, a partir desta altura, que todos estes ensinamentos e toda esta tradição, que hoje em dia nos parece naturalíssimo, haver centros budistas por todo lado e ensinamentos desses, não era assim. Não havia no passado. Nos anos 60 não havia. Portanto, as coisas acontecem e acontecem dentro de um propósito cósmico, obviamente, de expansão de várias doutrinas e de várias religiões, para que um dia venha a tal religião do novo mundo que vai unificar o planeta numa mesma vibração de consciência e de visão maior. Mas as coisas começam assim, desta maneira, a aparecerem e a despertarem as pessoas para outras formas de entendimento divino e não estarem apenas rigidamente condicionadas a uma igreja dogmática e que chama para si a única via da salvação. Portanto, Neptuno começou a trazer esses ensinamentos e ele reforça, portanto, quando entra em Sagitário, a via aberta por Urano, que vem um pouco mais cedo, das duas grandes tradições sagradas, que é o taoísmo e a astrologia. Isto é muito importante, porque é o taoísmo que está na origem da astrologia e a astrologia que vão aparecer como uma linguagem, neste caso a astrologia simbólica, que vai de facto preparar o Ocidente para uma nova era. Quem diz isto não sou eu, quem diz isto é Alice Bailey, no seu livro Astrologia Esotérica. Ela disse isto nos anos 20. Ela escreveu nos anos 20, os anos 20 vai ser um século de trevas, mas lá para o fim dos anos 20, para as últimas décadas do século, o Ocidente vai ver o súbito emergir da astrologia como intenção cósmica e divina para religar o homem inteligente,
porque ele desenvolveu muito a mente inferior no século XX, mas dissociado da ordem cósmica para o religar de uma forma inteligente novamente a uma ordem maior. Portanto, a astrologia não aparece por acaso, o Quiran não apareceu por acaso, vocês não estão aqui por acaso. Há uma intenção de trazer esta linguagem que estava na prateleira, lá na poeira dos tempos, há não sei quantos séculos, trazê-la nesta altura e atualizá-la, e haver grandes pensadores como Rudyard que a atualizaram. Para quê? Para que ela possa realmente ajudar as pessoas a abrir caminho para um novo tempo. E foi nesta altura também. Foi quando Urano entrou em Sagitário, eu falei-vos nisso, não é? Quando Urano entrou em Sagitário, teve 5 vezes ali no grau zero e arrancou em Sagitário, que veio, Urano é o planeta da astrologia, de facto, começar a expandir a astrologia. Eu sou, digamos, mais que testemunha disso, eu sou cobaia disso tudo, não é? Porque nos anos 70, quando eu comecei a estudar astrologia, ninguém estudava astrologia nessa altura. Uma ou outra pessoa, mas não havia uma total descrédito, uma total desconfiança, um espanto até, como é que uma criatura que até parece inteligente está ali ligada àquelas coisas. Bom, portanto, foi assim. Só que as pessoas têm uma memória muito curta. As coisas de repente mudam e toda a gente é como se aquilo lá estivesse estado toda a vida. Não esteve. E isto foi um momento muito importante. E estas duas grandes tradições, ao virem para o Ocidente, elas vêm, além do budismo, obviamente, também é uma grande tradição, mas o taoísmo, eu estou a dizer mais, neste caso taoísmo e astrologia, porque é uma tradição que vai despertar sobretudo, incidir sobretudo na via mental. O budismo é mais uma via mística, mas o taoísmo e a astrologia vão incidir na mente das pessoas, para abrir a mente para uma visão maior. E permitir o quê? Permitir que o Ocidente vá revitalizar uma nova cultura com a tradição do Oriente. Eu chamo isso, e já disse isso várias vezes, mas é uma imagem que eu acho bonita, passajar o tempo, é ir atrás para trazer para a frente. Não é ser como era no Oriente. Ninguém está aqui a pedir a ninguém para ser igual ao que eram os monges budistas ou que eram os astrólogos, até hoje em dia na Índia, eles estão lá numa astrologia de há 3 séculos atrás, não é nada disso. É ir buscar a essência do que havia de eterno e de verdadeiro nessas tradições para revitalizar uma sociedade totalmente desacralizada e decadente. Os homens sempre fizeram isso através dos tempos. Na Renascença, eles foram à Grécia buscar o germen de uma antiga cultura para vitalizar o tempo, quando foi, de facto, o drama, eu acho que é o drama, daquele dogmatismo rígido e fanático da Igreja da Idade Média. Não é? Foram à Grécia buscar um pensamento inteligente e racional para a humanidade poder novamente se reestruturar. Só que agora não chega a ir à Grécia. Agora temos que ir à mais antiga filosofia do mundo, ao germen filosófico, à essência da filosofia, que é o taoísmo. Para lá do taoísmo não há mais ensinamentos que a gente saiba. Se calhar havia, mas perderam-se a noite dos tempos. Portanto, quando o livro das mutações veio para o Ocidente, e veio nesta altura, era o mais antigo ensinamento da humanidade que o Ocidente tinha o privilégio de ir buscar. E que eu tive o privilégio, nos anos 70, de me vir parar à mão, e era o meu guia, todas as noites eu abri o I Ching para saber a resposta daquilo que eu precisava. O livro das mutações, obviamente, que é taoísta. Portanto, estas tradições, neste momento, elas já estão de algum modo a abrir caminho no Ocidente, já estão a mentalizar esta racionalidade mercuriana e redutora em que o Ocidente caiu, que por sua vez era herança da tal desacralização que vinha desde a Renascença. Portanto, tudo tem uma sequência, e tudo tem uma sequência inteligente, e tudo tem uma sequência e um propósito que eu chamo, e só pode-se chamar divinos. E quando nós começamos a ver o filme, a ver a sequência, nós percebemos a ação da intenção divina sobre o mundo e sobre a humanidade e sobre a história. Começamos a ver
que de facto nada é o acaso e que os pobres homens a julgar que fazem a história sozinhos a partir dos seus desejos, também fazem, eles tragam muita coisa a partir dos seus desejos, mas eles são guiados para lá do desejo. Havia antes uma tradição que era a mão divina, por uma imensa mão, que de facto os conduz para chegarem um dia à tal nova era onde eu espero que todos possamos chegar. Ou podemos voltar, se não chegarmos lá. Não vai ser para o nosso tempo a nova era, mas não tenho dúvida que nós voltaremos para a poder viver. Então agora vamos a Neptuno em Capricórnio. Neptuno entra em Capricórnio em 1984. Capricórnio, como vocês sabem, é o signo das estruturas sociais. É um signo saturnino, regido por Saturno. É o signo que ensina as regras que o tempo ensinou aos homens para se poderem relacionar coletivamente. As instituições, as organizações, tudo o que tem a ver com os jogos sociais, com benefícios sociais, participações sociais, tudo isso tem a ver com o Capricórnio, tem a ver com o tempo. Só que o Saturno, o tempo ensina, mas Saturno, quando aprende, ele, como ele só vive de experiência, ele quer segurar a aprendizagem no tempo, porque ele tem medo do futuro. Porque o Saturno não vai para onde ele ainda não conhece, ou não sabe como é. Saturno aprende em feedback, Saturno aprende olhando para trás e dizer como é que eu vivi estes últimos 7 anos, o que é que estava errado, o que é que estava certo, o que é que eu tenho que mudar. Isto é a aprendizagem do Saturno. E Urano diz, vamos romper, isto já está tudo sem ar, isto já está tudo cristalizado, isto já está tudo a morrer aos poucos, vamos rebentar com isto tudo, vamos avançar. E o Saturno assusta-se com o radicalismo e com a potência do Urano, não é? No entanto, é assim que o mundo evolui. E se o Saturno não tem capacidade de se ajustar ou de se adaptar ao chamamento de Urano, quem fica demasiado preso ao passado começa a morrer aos poucos. Portanto, tudo é muito... A palavra que me vem é delicado. Tudo é muito delicado em termos de jogos cósmicos. Ou seja, se eu vou para o futuro com um salto e não tenho experiência do tempo, eu parto a cara, porque eu não tinha ainda maturidade saturnina para poder viver aquilo. Mas se eu tenho maturidade saturnina e fecho porque tenho medo, eu morro, porque eu já devia ir para a frente. E a vida é isto. E eu tenho que saber e dizer, mas como é que é? Costumo dizer, por graça, pergunta à sua alma. Porque a alma sabe. Se é a altura de ir para a frente, se é a altura de parar, se é a altura de defender, se é a altura de abrir, se é a altura de esperar um pouco. Bom, isto para dizer o quê? Para dizer o que é o Capricórnio. E então, Neptuno em Capricórnio, ele vem trazer a sua subtileza às instituições sociais. O que é que isso quer dizer? Ele vem destruturar as estruturas e vem desiludir dos mitos coletivos. Portanto, é quando as pessoas começam a desiludir-se. Hoje as pessoas já não acreditam como acreditavam no poder dos governos, na justeza total das decisões governamentais, por exemplo, em relação à guerra, toda esta política americana, graças a Deus, se calhar 90% do mundo já não acredita, e tudo isso foi obra de Neptuno naquela altura. Ou seja, Neptuno veio começar a denunciar aquilo que é rígido, aquilo que não é fraterno, aquilo que não pode continuar. E então, em janeiro de 1994, juntamente com Saturno e com Urano, participa do alinhamento dos 7 planetas em Capricórnio. Portanto, vocês estão a ver aqui os 7 planetas. Temos Capricórnio, temos os planetas da individualidade, todos. Temos o Sol e a Lua, que é a polaridade do eu. Temos Mercúrio, que é a mente, Marte e Vênus. Todos os planetas do eu estão lá. E depois temos Neptuno e Urano, que no princípio do século estavam em oposição.
Neptuno estava com Plutão em Gêmeos, eu mostrei-vos essa imagem, e Urano estava em Sagitário com Saturno. E o que é interessante aqui é que estas conjunções, quando um planeta chega sobre outro planeta e forma uma conjunção, o que é que isso significa? Significa que ele está a propor o fim de um ciclo. Um ciclo na forma como aqueles dois planetas se relacionavam. E está a propor o início do novo ciclo numa outra oitava, porque eles giram assim a oitava, portanto, uma oitava acima, mais evoluído. Portanto, os ciclos cósmicos têm como intenção, dizer, é mais que chamar, é levar o mundo para o futuro, se assim se pode dizer, para um futuro melhor. As pessoas podem ir, podem não ir, mas os ciclos estão lá a dizer é a altura. Não é? E neste momento era a altura de acabar com estes ciclos todos, ou seja, de acabar com os mitos materialistas, de acabar com a ilusão de que o individualismo é que é, de acabar com, sabe Deus, com mais que rigidezes saturninas, em nome muitas vezes de uma falsa liberdade que esta sociedade criou, não é? Bom, portanto, ele participa do alinhamento dos 7 planetas e dissolve a velha ordem, cria insegurança do poder instituído. É uma maneira que ele tem subtil de ir desfazendo o que está errado, para criar espaço para depois poder vir o que está certo. Então, Neptuno em Capricórnio semeia no coletivo o gérmen de uma nova consciência fraterna. Isto é muito importante. Ou seja, vocês dizem, onde é que se vê essa consciência no mundo? Não está em lado nenhum. Não é bem assim. Não está à vista. Mas ela já está a germinar em muitos pontos do planeta. Se calhar não tantos como deveria ser, talvez não tantos como vai ser, mas já não é a escuridão total que era antes deste alinhamento. Não é mesmo? Vocês vão à net, há coisas terríveis na net e há coisas lindíssimas na net. E há uma malha de inter-relação vibratória que já chama para a luz, coisa que nunca havia no mundo antes disso. Portanto, eu vou repetir esta frase que eu acho que é importante e tem a ver com tudo com Neptuno. Neptuno em Capricórnio semeia no coletivo o gérmen de uma nova consciência fraterna. Gérmen não quer dizer que a consciência esteja lá, mas que está qualquer coisa a rebentar, a semente está lá. O início de uma nova vida e de uma nova visão do mundo está lá. Estejam atentos, porque está lá. Se nós estivermos atentos aos movimentos sociais para lá, tudo o que está a acontecer de negativo, a gente sente que há uma luz a emergir nessas trevas. Aquilo que o Fritjof Capra chamava de turning point. Ele diz que quando, nesse livro que ele chamou turning point, ele fazia uma imagem muito bonita, que era a curva descendente da sociedade decadente e a curva ascendente da sociedade emergente. Então ele dizia que há uma altura que a sociedade emergente cruza a sociedade decadente, isso é o turning point, é o ponto da viragem. É o ponto em que os valores espirituais começam a manifestar-se já no plano social. Eu tive o privilégio já várias vezes de falar em público, em termos sociais, nas universidades, em sítios onde no passado era impensável chegar qualquer ideia deste tipo. E eu senti que aquilo à minha escala já era turning point, já era eu estar a viver um ponto de viragem, ao dizer aquilo naquele sítio. Uma vez fui à Gulbenkian, me convidaram para falar da bola de cristal e um amigo meu, acupuntor, disse: vais à Gulbenkian, vais minar como é que ele dizia? Minar o submarino, vais minar o submarino. E eu dizia: não vou minar o submarino, se calhar vou minar o submarino. Mas é realmente ir a uma instituição que na altura, isto era nos anos 70, 80, era extremamente intelectual e materialista. Eles convidaram, foi assim uma espécie de ratoeira, para ver se eu me espalhava a falar da bola de cristal. E por acaso correu muito bem, foi muito bonito. Mas é assim, e aquilo foi um turning point, como outras coisas do mesmo género. Ou seja, quando a cultura do futuro vem já expandir-se num plano coletivo, obviamente que aí já começam as coisas a mudar. E eu tenho o privilégio de poder ter essas experiências, que obviamente são muito gratificantes, muito, muito. Para mim, que atravessei as trevas dessa sociedade
durante a maior parte da minha vida. Bom, portanto... Maria Flávia, há uma geração que agora é adolescente, que tem Neptuno e Urano em Capricórnio em conjunção. Sim. Portanto, é quase como se eles são o germen, quando eles chegarem à fase adulta... Exatamente, exatamente. Olha, o Jonas, meu neto, tem 14 anos e tem Neptuno e Urano em Capricórnio. Portanto, são seres que já vão poder expandir diretamente o Neptuno e Urano na sociedade. Eles fossem o germen. Exatamente, exato. Germen já eles a agirem diretamente como geração. Sim, sim. Portanto, o Saturno, que é interessante ver aqui, verificar aqui do ponto de vista astrológico, é que o Saturno aqui, que rege o Capricórnio, está em Aquário. Ou seja, o novo tempo social que estes planetas estão a começar a iniciar, já não é um tempo social do passado, que é Capricórnio, mas é um tempo social do futuro, porque o Saturno, que é realmente o planeta do passado, já está num signo do futuro, que é Aquário. Portanto, aqui pode-se perceber qual é a intenção destes novos ciclos. Por outro lado, o Urano e o Neptuno, eu esqueci de dizer isso, eles que estavam opostos no princípio do século, eles estão aqui a afirmar aquilo que eu posso chamar o novo paradigma do tempo. E então é assim, o que eles vêm dizer é que já não se pode mais ser livre sem os outros. Urano é a liberdade, Neptuno é o coletivo, e não se pode estar com os outros sem ser livre. E isto é um paradigma, isto é fantástico. E isto é um novo tempo. Já não se pode ir coletivamente apoiar movimentos coletivos sem fazer processos de individuação, porque o Aquário não é apenas o Aquário é um eixo evolutivo, é Aquário-Leão. Portanto, nós temos que vir ao Leão, que é o signo da persona, da identidade, aprender quem somos, descobrir quem somos, pagar o preço da diferença para saber quem somos. E depois de irmos ao Leão, que é o Urano, que nos pede a individuação, depois de irmos ao Urano, saber quem somos, então ninguém mais nos vai impedir de sermos nós próprios. E aí nós vamos perceber que a última resposta do ser é neptuniana, é coletiva. E aí vamos perceber que se entendemos o sentido da vida, então podemos contribuir para que outros também o entendam. E aí percebemos que já não estamos mais sós, nunca mais. Portanto, a maneira de sair ou de resolver este paradigma é perceber que há uma hierarquia no universo, nas próprias vibrações dos planetas. Portanto, o Urano vem antes do Neptuno. Eles estão realmente ali os dois a dizer que não se pode ser livre sem os outros e não se pode estar com os outros sem ser livre, mas na realidade o preço da individuação, que é a travessia do deserto de que fala o Rodear. Ele diz: é preciso atravessar o deserto, ou seja, é preciso fazer um caminho sozinho para encontrar um oásis. Depois ele acrescenta: e ao encontrar o oásis, só então nós podemos dar de beber ao mundo. É linda essa frase. Encontrar o oásis é encontrar a paz interior, obviamente. Sem paz, o que é que nós vamos dar de beber a que mundo? Vamos pôr lenha na fogueira do mundo. Portanto, primeiro há que atravessar o deserto, primeiro há que ser uraniano, primeiro há que ser livre de condicionalismos, de memórias, de culpas, de obsessões, de possessividades, de apegos. Primeiro vem a liberdade e depois, porque eu encontrei a resposta através dessa via, eu percebo que todos são irmãos e que o caminho é o mesmo para todos. E então vamos organizar-nos em grupos, vamos organizar-nos em processos coletivos, vamos viver projetos em comum. E isso é a energia de Aquário, e isso é a nova era. Mas todo esse processo está aqui, de algum modo, em germen, contido e anunciado na conjuntura destes dois planetas e na conjuntura destes 7 planetas. E porquê estes planetas do ego? Porque também é algo que saiu daqui. Eu gosto muito de falar destes 7 planetas, porque acho que este alinhamento foi fantástico. É porque até aqui as pessoas podiam defender ideias. Toda a vida, através da história, havia os ideais e o idealismo, as pessoas defendiam ideias, defendiam a pátria, defendiam a não sei o quê, e matavam o próximo em nome daquilo. Ora, a partir daqui acabou. Porque a partir daqui cada um tem que se encontrar a si próprio, porque todos os planetas individuais estão ligados ao Neptuno e ao Urano.
Ou seja, já não se pode ir para ideais coletivos sem fazer processos solitários individuais. Ou seja, já não são ideais que têm que ser defendidos, são níveis de consciência que têm que ser atingidos. E isso é incrível. E é aqui que tudo começa. Não interessa se eu tenho ideias brilhantes, se eu na prática for um ser completamente em contradição com aquelas ideias brilhantes. Eu tenho que ganhar consciência de quem eu sou para poder irradiar no mundo uma potência e um poder que de facto pode mudar o mundo. Porque as ideias sozinhas, elas podem criar poluição sonora, mas não mudam o mundo. Poluição, se forem negativas, podem até trazer alguma luz, se forem positivas, mas não chega para mudar o mundo. Se não houver uma consciência à altura daquela ideia, o mundo não muda. E a consciência vem do Urano, vem do processo de individuação que nós temos que fazer. É o preço a pagar. E a partir daqui ninguém pode fugir. Ou as pessoas fazem processos individuais ou não se encontram mais neste mundo, nunca mais. Vêm para a próxima fazer um esforço para continuar a perceber quem são. E isto não é humor negro, é assim mesmo. Por isso estão os planetas todos da personalidade. Exatamente, é o que eu estou a explicar. Estão os planetas todos da personalidade alinhados para explicar que agora esta individuação é para cada um. Não é para aqueles iluminados ou para aqueles especiais que vêm gerir o destino das nações. Não é. E é o que está a acontecer. E a astrologia é, de facto, a linguagem que permite que cada um entenda este processo. Eu faço astrologia há 36 anos e posso-vos garantir, e li muita coisa em muito lado, que não há nada, mas nada como ensinamento que dê o rigor da individuação, o rigor da evolução específica de cada um, como a astrologia. Que possa dizer a cada um exatamente que crise é que ele está a ter, porque é que a está a ter, em que altura é que a está a ter e quando é que ele vai deixar de a ter e que crise é aquela e como é que ele deve responder. Não há mais nada que ensine isto. E para fazermos este processo nós vamos precisar, Urano é o planeta da astrologia, as massas, as pessoas vão precisar da astrologia, porque sem astrologia não chegam lá. Não chegam à descoberta de quem são, ou levam muito tempo, é extremamente doloroso, chegam alguns que são aqueles que são fiéis à verdade e a si próprios, que são raros. Mas as massas não chegam lá. Por isso é que a astrologia apareceu de repente no fim do século como, de facto, a linguagem capaz de... É como se fosse... Como é que eu ia te explicar? O céu propõe este projeto e depois a astrologia é a via que permite que este projeto seja realizado. Qualquer coisa deste tipo. É muito incrível. Bom, portanto... Quando digo realizado é ao nível coletivo, ao nível de mais número de pessoas. Toda a vez houve pessoas místicas e pessoas que se salvaram e pessoas muito profundas. Não estou a falar dessas. Estou a falar das que não são místicas, das que não são profundas e das que têm que se salvar. É dessas que eu estou a falar. E para essas a astrologia é uma via incrível de descoberta e de autorrevelação, eu diria. É essa a palavra, eu acho. Bom, portanto... Mas este alinhamento já é um pedido energético do universo a toda a humanidade. Exatamente. O inconsciente coletivo. Exatamente, é disso que estamos a falar. Exatamente disso que estamos a falar. Portanto, agora... Vamos a Neptuno em Aquário. Neptuno entrou em Aquário, ainda está em Aquário, portanto, ele é o último signo onde ele se encontra. Ele só sai em 2011 de Aquário. O Neptuno está em Aquário de 1998 a 2011. Então, Neptuno em Aquário. Não sei se vocês percebem bem a criatividade desta imagem, mas a ideia é pôr a água e o ar. O ar de um lado e a água do outro. Portanto, Neptuno em Aquário vem trazer a água ao ar, o sentir ao pensar, o coração à mente, a personalidade à vida da alma. Isto são tudo frases muito bonitas, mas eu quero que vocês as percebam com a alma. O que é que isto quer dizer? Porque com a mente estas frases não se entendem. O que é entender isto? Vou tentar ir um bocadinho mais fundo. Para entender isto, nós temos que perceber que somos vítimas. Vítimas é uma maneira, enfim, talvez um pouco excessiva de dizer, de uma sociedade esquizoide, ou seja, de uma sociedade que pensa para um lado e sente para o outro. Ou seja, as pessoas sentem-se mal
E depois vão rapidamente procurar fora uma resposta para o seu mal sentir. Inventam um desejo qualquer, inventam uma pessoa, inventam um projeto, inventam um dinheiro, inventam... Bom, e é assim que a sociedade funciona, não é? O único motor da sociedade é o desejo, hoje em dia, em que as pessoas se projetam cegamente, sem nenhuma formação esotérica de ordem nenhuma, julgando que aquilo lhes resolve o seu mal-estar interior. O que é que acontece? Os sentimentos não são entendidos. A pessoa sente-se mal e depois não percebe porque é que continua a sentir-se mal. E investe mais no exterior, ou nesta pessoa, noutra pessoa, naquela pessoa. Vai investindo e sempre a sentir-se mal. Porquê? Porque a água, e Neptuno é um planeta de água, é um planeta dos peixes, e os peixes é o mundo do sentir. E o sentir é interior, é dentro que eu sinto, não é fora. Eu tenho que perceber o que é que eu sinto. E perceber o que eu sinto é levar a mente ao sentir. É perceber porque é que eu me sinto mal, porque é que eu estou ansioso, porque é que eu tenho medo, que medo é este, de onde é que ele vem. E aí sim, e aí as pessoas começam a unificar a sua estrutura interna, ou seja, a unificar o ar, que é a mente, a água, que é o sentir. O que é que acontece agora que é muito extraordinário, é que o Neptuno, que é o planeta da água e de peixes, está em ar, no signo mais alto do ar, que é Aquário, alta frequência, dizendo que não se pode mais pensar em grande sem que isso venha do coração e para o coração. Porque o sentir da alma só é filtrado pelo coração. A alma não sente para lá do coração. Como a personalidade não sente o coração. Sente a mente sem coração. Ou sente um coração desgarrado, extraviado, mas não sente o coração como fonte de vida em si, fonte de amor em si. Então o Neptuno está num signo de ar a dizer que não se pode mais viver o ar sem água, sem amor. Não se pode pensar sem abrir o coração. E o Urano, que é o planeta do ar, mente, está em peixes. A dizer, não se pode ser livre sem harmonizar as águas. Não se pode ser livre sem pacificar os sentimentos. Isto é fantástico. Isto é um... Como é que eu ia dizer? É mais que um projeto. Isto é uma intenção divina para a humanidade. Que quem estuda a astrologia tem a obrigação de perceber o que é que está a ser pedido à humanidade. É imenso. E ao mesmo tempo é pouco. Está a ser pedido que as pessoas se sintam, se harmonizem, se pacifiquem, se rendam a uma dimensão maior da vida, que não é a sua mente extrovertida, nem os seus desejos instintivos desordenados. E estes planetas estão ali, cada um, já estiveram juntos em Aquário, não é? Mas agora o Neptuno tem Aquário, o Urano entrou em Peixe, a preparar a humanidade. Eles estão a preparar qualquer coisa. Porque depois o Urano vai entrar em Carneiro, a arrancar para coisas novas, radicais, diferentes, e o Neptuno vai entrar em Peixes para o seu próprio signo, para absolutizar outras dimensões. Só que a humanidade tem que aprender neste espaço de tempo. Porque se ela não faz este processo, pode ser muito difícil quando eles mudarem de signo. Muito difícil. Ou seja, as pessoas podem ser surpreendidas por experiências para as quais não têm poder de resposta, nem sabem integrar. E eu tenho a maior alegria da alma poder estar a dizer isto, para poder partilhar ou, à minha maneira, digamos, contribuir para que vocês possam estar despertos para este mundo que vem. E o mundo que está, não é o mundo que vem, é o mundo que está, não é? Porque eles estão neste momento no céu a fazer este processo para nós. Portanto, Neptuno em Aquário vem anunciar que liberdade é uma palavra do coração. É o tempo da cristalização do crístico. É muito bonito, isso foi uma frase que eu vi uma vez numa revista esotérica de um senhor espanhol, que ele dizia que o Aquário é a cristalização do crístico. Porquê cristalização? Porque cristal é exatamente a matéria mais pura que pode filtrar a luz. E o Cristo é a luz da matéria, é a luz da humanidade materializada.
Então, a Era do Aquário vai ser o tempo em que a mensagem do Cristo pode, de facto, baixar à Terra. Porque vai baixar a uma Terra de seres livres, inteligentes, conscientes de uma ordem maior e sabendo como trabalhar-se para viver essa ordem. Nunca aconteceu na história da humanidade. Quanto tempo vai durar, quanto tempo vai ser, não sei daqui quanto tempo, não faço ideia. Mas que vai acontecer, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Talvez uns séculos. Agora que nós estamos na charneira desta mutação, também não tenho dúvida nenhuma. Portanto, Neptuno e Urano em Aquário trazem à humanidade um novo paradigma. Cá está o tal paradigma que eu vos disse há bocadinho. Afinal, era aqui que eu tinha esta frase e veio parar cá ao fim, não sei porquê. Não se pode ser livre sem os outros, que é Neptuno, cá estão os outros todos, e não se pode estar com os outros sem ser livre. Eu acho bonita esta imagem, eu acho que ela dá bem esta, não é? Este apelo, esta intenção. Então, agora, para acabar, vamos um bocadinho fazer futurologia, que é uma coisa que eu não gosto e que não se deve fazer, porque a gente não sabe o que vai acontecer, nem ninguém sabe, por mais fantástico que seja o astrólogo, ele não faz a mais pequena ideia do que é que vai acontecer e não faz porque o que acontecer é o que a humanidade vai merecer que aconteça. E não há nenhum astrólogo que possa prever como é que a humanidade vai evoluir no próximo ano, no outro ano, não sabe. Ou seja, se as pessoas de facto começarem a acelerar processos de evolução, o que quer que aconteça é muito menos grave do que se as pessoas não o fizerem. E por enquanto ainda não é a altura de se poder saber. Pelo menos é esta a minha opinião, se me perguntarem, eu não saio daqui. Bom. Depende das escolhas. Exatamente. E as escolhas ainda não estão feitas. Está tudo em aberto, tudo em aberto. E as pessoas, vocês podem sair daqui a mudar o mundo ou, por simplesmente, a virar as costas. Eu não sei. Não é? E do que acontecer é que vai depender o futuro, porque o futuro vai depender da humanidade. Não é Deus lá fora, como diziam antes os católicos, que vai mudar o mundo. Não é Deus que tem lá um capricho qualquer para dizer que vai ser assim. Nós, a dimensão divina, a nossa mona de Deus em nós, vai mudar o mundo, se nós realmente quisermos ser Deus. Se nós formos para lá do ego e dos medos do ego e nos rendermos à dimensão maior. Esta é a verdade do Aquário. Portanto, Neptuno, em 2011, entra em Peixes. O que é que vai acontecer? Neptuno entra em Peixes, só dar-vos um toquezinho, mais nada. Neptuno entra em Peixes em abril de 2011. Vai fazer sextila Plutão em Capricórnio e semissextila Urano em Carneiro. O que é que isto quer dizer? Falta-me aqui uma imagem que eu não pus, se calhar foi o céu que não quis que eu pusesse para não vos assustar, mas o que vai acontecer antes desta imagem que eu vos queria mostrar é que quando Urano entrar em Carneiro, que é um signo novo e de pioneirismo, o Plutão entra em Capricórnio, em quadratura a Urano, a dizer como é que tu podes andar para a frente com estas estruturas sociais rígidas e decadentes e materialistas. E aí alguma coisa pode rebentar e as pessoas e as várias previsões apontam por volta de 2012. Apontam. Não estou aqui a afirmar nada. Agora, o que é que acontece? Quando eu vi isto, deu-me muita esperança. Digamos que eu sou uma jupiteriana, não é? Portanto, tenho sempre que ser otimista no meio de todas estas coisas. E então, o que é que eu vi? Vi que a dada altura, se não me engano é em 2013, o Neptuno entra em Peixes e vai fazer um bom aspecto a Urano e um bom aspecto a Plutão. Em Peixes, que é o seu próprio signo. Portanto, é como se houvesse uma destruturação total social, como se houvesse uma crise da sociedade imensa, que pode ser económica, pode ser, sei lá, não sei, geológica, pode ser de qualquer natureza, que vai acontecer. Porque este Urano-Plutão, eles vão fazer quadratura durante 4 anos. Eles começam a quadratura, eles apanham-se em graus sucessivos. Eles começam em 1912, é 12, 13, 14, 15. São 4 anos em que eles vão estar em quadratura. Ora, Neptuno, Urano e Plutão estavam em quadratura o tempo que durou a guerra lá, dos anos 20, não é? E quando veio o sextil de Neptuno, acabou a guerra. Ora bem, eles estão em quadratura, portanto,
O que é que pode acontecer dessa quadratura? Tudo pode acontecer ao mundo. Pode, de repente, haver um vírus terrível qualquer que faz com que não haja mais computadores. Já imaginaram, no outro dia estava a falar isso com a senhora, o que é o mundo se de repente não houver mais um computador? Basta isso. Basta isso. Nem sequer é um tremor de terra. É um vírus que de repente se expande e acabaram os computadores. Está tudo informatizado. Agora vejam o que é que pode acontecer ao mundo. Isto para explicar que é imprevisível. O Urano está em Carneiro. Carneiro já é um signo imprevisível, porque é um signo impulsivo. Com o Urano, que é súbito, é imprevisível. O Plutão está em Capricórnio, a dizer que não pode segurar esta sociedade como ela é, dinossáurica e cristalizada e negra. É bom chamar as coisas pelo seu nome. Portanto, portanto, alguma coisa pode acontecer. Mais, menos, certos países mais afetados que outros. Nós temos, graças a Deus, uma certa proteção, Portugal, sobretudo se Portugal acordar para perceber estas coisas. Mas, seja o que for, o futuro vai-nos pedir muita fé e muita abertura de coração e muita consciência e muita lucidez para encarar o tempo que vem aí. E muita entrega interior e muita ordem. Para quê? Para poder exatamente manter a ordem na desordem. Porque senão é o caos, não é? Bom, então, o que é que eu percebi aqui? Eu percebi que o Neptuno entra em Peixes e faz aquele bom aspecto, que é uma espécie de airbag, digo eu, do meu lado, com a minha visão jupiteriana. É uma espécie de airbag, ou seja, o Neptuno está a dizer que há uma única saída. Que exatamente chama-se vida interior, chama-se paz interior, chama-se entrega ao divino. Ou as pessoas se convertem, ou não têm como sair em matéria material para mais lado nenhum. Pode ser que seja demais isto que eu estou a dizer. Também não afirmo, obviamente ninguém pode afirmar nada, mas que há aqui o apelo incrível de transformação espiritual coletiva. Há. Portugal é um país pisciano, é um país neste momento muito longe da sua alma e do que é ou do que pode ser a sua inspiração e a sua dimensão espiritual, que já foi no passado. Mas as águas, como eu escrevi uma vez, elas são mutáveis e elas fluem muito depressa. É um país que pode virar muito subitamente do materialismo para uma espiritualidade totalmente inspirada. Não se sabe. Portugal é muito inesperado. Os países são muito inesperados, porque eles trazem uma memória profunda de espiritualidade lá, latente, no seu inconsciente. Não é por acaso que nasceram aqui. E essa espiritualidade pode emergir de repente. E se ela emergir, pode acontecer a mensagem do Fernando Pessoa, que este país tenha realmente uma palavra de luz a trazer ao mundo. E então será o momento em que Portugal poderá cumprir a tal missão e o tal quinto império de que falava o Fernando Pessoa. Eu acho que é possível. Quando, como, não sei. Agora, que isto é um apelo a uma revolução espiritual, que é um apelo a um acordar da alma, que é um apelo a uma libertação das ilusões materialistas. Agora, quando é que as ilusões a gente se liberta? Quando deixa de ter as coisas. Infelizmente, enquanto as tem, não liberta, não é? E a história do escorpião. Portanto, não sei, não quero assustar ninguém. Acho que é extraordinário estarmos todos aqui e termos o privilégio de estarmos a pensar, ou pelo menos a ouvir falar sobre estas coisas. Eu devo dizer que sei muito pouco, não estou nada aqui a pretender que olhe para o futuro e sei, não sei mesmo. Posso suspeitar que qualquer coisa pode acontecer nesta linha. E agora, então, para acabar, vou-vos pôr aqui estas imagens que eu gosto muito, para o fim, que são imagens de esperança. A resposta ao amor universal neptuniano é a única saída possível para que a paz prevaleça na Terra. São coisas que estas não tenho dúvida nenhuma. As outras posso não saber muito bem, mas este eu sei. E agora, a célebre frase do Fernando Pessoa, não é? Para acabar. Temos a pomba do Espírito Santo, que simboliza, de facto, a paz. Temos o coração que pode abrir. E, como dizia o Fernando Pessoa, é a hora. Muito obrigada.